Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Vamos aqui então, pessoal, começar com o mercado cripto, lembrando os principais fundamentos que tendem a levar o mercado a explodir. A MicroStrategy do Michael Saylor demorou 4 anos para comprar 200 mil bitcoins, parece que ele tem um pouco mais de bitcoins agora, né? E a BlackRock, cerca de um mês, ela comprou 200 mil bitcoins. Tem o fundo pensionista do Japão, um dos fundos pensionistas do Japão também visando comprar bitcoins. Então a gente vê uma corrida de manada de tubarões. De manada de tubarões, gente grande buscando comprar bitcoin para se coletar, para ter como colateral o Bitcoin para se proteger do crash econômico a nível mundial que tende a suceder. Todos os argumentos desse crash econômico, nos vídeos passados já foi falado, está em crescimento, está progredindo. E temos aqui então a análise do Bitcoin. Inicialmente aqui no gráfico semanal, vamos pegar aqui da Binance. O que acontece? Aqui no gráfico semanal, vou tirar isso aqui. Deixa eu pegar outro aqui porque seu da Kraken aqui. Então, o que acontece? O Bitcoin no semanal ele fez um martelo negativo de sombra grande. Então a gente tem a sombra aqui do martelo, ela está cerca de 4 vezes e meia tamanho do corpo. Quanto maior o tamanho da sombra em relação ao corpo, candlestick, a abertura e o fechamento, que é o corpo, mais forte é o martelo. Então a gente tem um martelo com esta característica. E rompeu a máxima do martelo. Então quando rompe a máxima do martelo, o mercado tende a buscar o topo anterior. Ele tende a buscar o topo anterior e romper o topo anterior. Então no processo de romper o topo anterior, a gente tem o que a gente chama de projeção pela técnica da simetria dos pivôs. E ocorre a partir do fundo do martelo. Quem faz o meu curso aprende essa técnica. Bitcoin a 96 mil dólares é a projeção que o Bitcoin tende a alcançar. A gente tem essa probabilidade aqui. O mercado, nesse ponto, psicologicamente, ele indicou que haveria uma correção do tipo ABC. Falhou nessa correção ABC, voltou a bombar. E o indicador de força indica a força compradora extrema, mais esse sinal do martelo. E é muito provável que rompa o topo anterior, que é o topo histórico, né, e buscar os 96 mil dólares. Isso pode suceder em cerca do tempo aí de um mês, mais ou menos. Então, até o halving, talvez já chegue lá nos 96 mil dólares. Depois do halving, se a psicologia do mercado mostrar força, não vai ter correção e vai continuar a decolagem e a alta absurda do Bitcoin. E o mensal rompeu esse topo. E o candle anterior, ele não denota formação de topo. É diferente, por exemplo, desse candle negativo aqui, que indica a formação de topo. Esse aqui também indica a formação de topo. O Marubozu negativo indica a força compradora extrema, ou seja, você tem um topo. Quando esse topo ele é rompido, mas rompe um candle de indefinição, ou um enforcado, por exemplo, tá? Ou o corpo do candle ele fica abaixo da resistência, etc. E é um candle negativo. Isso indica a formação de topo na região
do topo histórico que estava aqui. Só que aqui a gente tem um Marubozu rompendo. Esse Marubozu, todavia, o corpo dele não tem um rompimento de grande expansão, ou seja, se fosse mais do que 50% do Marubozu acima da resistência, seria um rompimento mais legítimo, mais efetivo. Mas quando rompe pouco, assim por exemplo, também é válido porque se trata de um candle Marubozu, é um candle de força. Frente a uma resistência, o Marubozu, quando sucede, ele denota enfraquecimento dessa resistência para que o preço continue a subir acima dessa resistência. Então, pelo gráfico mensal, a característica psicológica do Marubozu rompendo, já fechou esse candle Marubozu positivo do mês passado, já fechou. A psicologia desse candle denota continuação do movimento de alta. E o gráfico semanal indica a projeção para buscar os 96K. Ou seja, você tem claramente o fractal do mercado, fractais no mercado, porque o mercado funciona como fractal. Procura no Google que é fractal, fractal nas plantas, etc. O preço no mercado financeiro funciona como fractal. O analista que vê o preço do mercado, consegue analisar o preço do mercado, encarando o preço como fractal, ele vai conseguir ter uma assertividade absurda. Por isso que eu consigo ter um desempenho de assertividade, de fazer projeções, etc. Justamente por conta dessa característica técnica que eu tenho ao analisar a psicologia do mercado 100% pelos gráficos. E o analista também que fica só com um gráfico, geralmente ele é menos eficiente. O analista que usa vários gráficos, ele tem muito mais eficácia se ele sabe o que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E tem a questão do backtest. Quando você trabalha com um único gráfico, trade systems de um único gráfico, é muito mais fácil fazer backtest. Mas fazer backtests de metodologias onde você analisa o gráfico superior, o gráfico e gráficos inferiores, para tomar uma decisão em algum desses gráficos, o backtest é torrencialmente trabalhoso para simular na realidade em tempo real. E os meus backtests foram feitos com base nisso. E a maioria não vai conseguir fazer esses backtests simulando a realidade como eu fiz e não vai conseguir desenvolver metodologia com base em observar o mercado como fractal, como eu faço, certo? Então fica a dica para vocês. A análise gráfica tem que ser de ponto de vista fractal, ou seja, gráfico superior e inferior. Isso vai te dar um poder absurdo de assertividade. Então o Bitcoin tende a bombar, tende a explodir. Altcoins e tokens. Altcoins e tokens tendem a explodir junto com Bitcoin. A gente vê que tem coisa subindo, ó. Bitcoin Cash explodindo. Ou seja, a gente está vendo que o mercado ele está reagindo às quedas do Bitcoin, mas muita coisa está subindo, está indo ao contrário. Tem essa Júpiter aqui, é da Solana, né? Ó, 47% nesse core aqui, não sei o que é isso. É novo, né? Isso aqui é novo, tá nesse top 100 aqui, isso aqui eu acho que é novo. Então a gente vê o mercado apresentando essa característica clara e evidente. Então muita grana do mercado tradicional, das bolsas, lembrando, sinal Warren Buffett há 4 trimestres vem fazendo caixa, vendendo suas ações, Jeff Bezos vendeu um monte de ações, um monte de bilionário vendeu um monte de ações. Então isso é um sinal claro de topo, principalmente o sinal Warren Buffett. Por isso que para análise fundamentalista de ações, quem está no lucro de muitos anos atrás passa um pouco de caixa seguindo o que o oráculo de Omaha, que é o Warren Buffett, fez. Certo? Ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. A gente tem aí, pessoal, a top 100 aqui das bolhas. Tá vendo aí, ó, Bitcoin desabando
e muitas altcoins aí subindo. Só que essa correção do Bitcoin tende a ser uma correção temporária, uma congestão antes de voltar a subir. Esta é a grande e absurda probabilidade. Esta é a grande e absurda probabilidade dele voltar a subir, tá certo? E as altcoins, portanto, tendem a ter valorizações extremas. Meme coins tendem a ter valorizações extremas. Vou ver aqui no aqui. Lembrando, tá, pessoal, no mercado de criptomoedas, uma coisa que eu aprendi e demorei tem que se adaptar à maluquice que é o mercado cripto. Dá para ganhar muito dinheiro com meme coins. Dá para ganhar muito dinheiro com airdrops. Então você tem que cair dentro disso, criar estratégia para ganhar dinheiro com estas porcarias, que não valem nada, que são desenhozinhos, são memes. Você tem que cair dentro dessas porcarias aí. Então a gente tem os meme coins aí, tudo bombando, ó. Bitcoin caindo e um monte de coisa bombando aí, meme coins aí subindo, etc. Então a gente tem que ficar alerta com relação a isso. Com relação às moedas fiat, o dólar americano ele estava ameaçando entrar em tendência de alta em relação ao franco suíço. Vamos pegar aqui o CHF USD. Então quer dizer, o franco suíço pode perder o pódio para o dólar. Ó, franco suíço entrando em tendência de baixa, só que essa semana não fechou. A semana passada fechou com um candle de indefinição. Próximo dessa região de suporte na média azul aqui, a média 89, ela fechou com um candle de indefinição aqui nesta região, caracterizando uma região de suporte com chance explosiva de subir. Ou seja, tem 60% de chance do mercado voltar para a tendência de alta. A gente não sabe, todavia, se a tendência vai ser gigante, forte. Saberemos se tiver um sinal Eagle que indique uma força compradora extrema no franco suíço contra o dólar, tá? No gráfico mensal, o franco suíço se encontra em tendência de alta, né? Ele deu um sinal Eagle aqui, tem a onda 1, 2, 3, ou seja, é muito provável que o franco suíço encontre suporte naquela região e tenda a fazer a quinta onda e continuar em primeiro lugar no pódio. Então aqui para o franco suíço é um ponto de compra para longo prazo no franco suíço contra o dólar aqui nessa região e até aqui nesse ponto aqui em 1.0680. Até aqui, né? Até aqui 1.0817. Comprar franco suíço para longo prazo tende a ficar acima do dólar americano ainda, porque o mensal está no fractal da morte, que é esse fractal que é gerado a partir do sinal Eagle que ocorreu aqui e tem 80% de probabilidade de fazer aquelas 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta. Então tende a fazer a quinta onda que ainda não foi feita. Ou seja, no médio e longo prazo, o franco suíço tende a ficar acima do dólar americano. As melhores moedas fiat para você ter é franco suíço e dólar americano, são as moedas fiat mais fortes para você ter. Em relação ao real brasileiro versus dólar, ele está começando a ameaçar aqui entrar. Deixa eu pegar outro gráfico, que esse aqui não está aparecendo nos indicadores. Olha lá, ele está entrando em tendência de alta. Então ele deu o sinal de venda, mas no longo prazo os fundamentos indicam que o dólar americano tende a ficar acima do real brasileiro. Então, embora com esse sinal de short aqui, ele vem ameaçando desativar esse sinal de short aqui, já se encontra em tendência de alta. Ele já se encontra em tendência de alta.
e tende a tentar reverter a tendência de alta. Ou seja, no longo prazo, ter dólar é melhor do que real brasileiro. O dinheiro para você gastar, pagar conta, você deixa lá em real, já que é dinheiro de curto prazo, dinheiro para pagar contas todo mês, a cada 2 meses você tem esse dinheiro para pagar conta. Em real, tudo bem. Mas um dinheiro, uma reserva de emergência, deixe em dólar americano, usando stablecoins como Tether, etc. Tem os seus riscos, tá? Mas é uma forma de você ter dólar. Você vai comprar dólar numa casa de câmbio, o governo pode tomar de você. O governo de um certo país de bandeira uma das cores é verde e amarelo. Então esse governo infeliz, ele pode tomar. Você comprou dólar em casa de câmbio, eles vão saber que você comprou. Eles podem tomar de você por algum motivo. E quando você tem a stablecoin Tether, eles têm lá programa de anti-lavagem de dinheiro, eles congelam fundos. Só que você teria que estar roubando, fazendo alguma coisa muito grave. Se existe aqui no Brasil uma ordem para tomar os seus dólares ou tomar os seus Tethers, caso eles saibam que você tenha Tether, o Tether não vai acatar os pedidos de algum juiz desse país de bandeira verde e amarelo. Ele está pedindo aí os Tethers, ele não vai acatar. Então você tem os seus dólares seguros na rede do Tether, e é bom que você use métodos de anonimidade para manter seus Tethers na pseudo-anonimidade, das técnicas que eu ensino de segurança digital com privacidade no outro canal alternativo, o Leandro Ibov Trade Valuation e Cibersegurança. Canal mais para cibersegurança e cripto. Então, dólar aí entrando em tendência de alta em relação ao real brasileiro. E quem está guardando dólar pode, inclusive é bom, o dólar exploda para cima, como o mercado principal, eu julgo hoje para investir, o melhor é o mercado de criptomoedas, porque a grana das bolsas e das fiats vai para o mercado cripto por conta dessa crise, já expliquei isso em vários vídeos. Então, ter mais dinheiro em cripto é mais vantagem na situação atual. Se o dólar explode em valorização, tem uma valorização torrencial, o preço das criptos aqui no Brasil vai ficar mais caro para comprar e mais lucrativo para vender. Então, quando você for vender suas criptos aqui no Brasil, ou comprar coisa aqui no Brasil utilizando cripto, você vai ter um poder de compra muito maior se o dólar explodir para cima. E é provável que isso ocorra. Esse halving mesmo, o pós-halving, tem essa probabilidade do mercado desenvolver essa tendência de alta gigante, o dólar americano em relação ao real brasileiro, certo? E o euro-dólar e a libra britânica dólar se encontra ali, tá em tendência de baixa em relação ao dólar ainda, tá ameaçando aí, né? Tá em tendência de baixa, perdão, tá em tendência de alta, tá com o sinal Eagle ativado aqui, com chance de fazer a terceira onda e a quinta onda. A gente vê que o euro tá também ameaçando o dólar, mas não tem, tá um pouco congestionado. A libra britânica dólar também está em tendência de alta em relação ao dólar americano, e isso caracteriza uma concorrência de outras fiats também contra o dólar americano, mas o mais forte de todos é o franco suíço. Ele é a moeda fiat mais forte. A gente vê que por muito tempo a libra britânica ficou abaixo do franco suíço, vem ameaçando entrar numa tendência de alta, mas ainda é uma psicologia de indefinição. O mercado ele pode voltar para a tendência de baixa e tentar
continuar sua projeção de baixa, que é o que a psicologia do mercado alarma sobre a libra britânica contra o franco suíço. S&P 500, ouro e prata continuam do mesmo jeito, né? Tendência de alta e tende a continuar explodindo. Fazendo, aqui não fechou a semana, então não dá para definir que aqui é um movimento de queda, mas o ouro, a gente vê que o ouro também está bombando, assim como o Bitcoin está bombando. A grana, aliás, não vai só para Bitcoin e criptomoedas, vai também migrar para o ouro e prata. Aí a prata se encontra numa condição congestionada, ela está mais favorável do que investir em ouro, porque ela se encontra numa região congestionada, já bombou, né? Já voltou a bombar, mas está aqui no topo da congestão, e é essa lateralização, mas é uma lateralização, quando tem um sinal Eagle e lateraliza, essa lateralização ela é temporária para bombar, estourar para cima, porque tem um sinal Eagle ativo. Então, nós não operamos consolidação ou compramos na consolidação, exceto se tem um sinal antecipado que pode, por sua vez, congestionar após ele, como uma espécie de pit stop para ganhar fôlego, energia, receber a manutenção devida para que a corrida seja bem feita na alta, a bull run seja bem feita e intensa na alta. Então essa congestão ela tem esta característica, você pode entrar nessa congestão posicionado. Stop para longo prazo não tem, né? A operação de holding não tem stop. Não se trata de trade na prata, se trata de comprar em pontos específicos, saber o timing certo de comprar. O S&P 500 continua subindo, bombando. Ele está apresentando aqui alguns sinais de queda, como apresentou antes, e ele continua bombando, continua bombando. Sinal Eagle foi dado aqui, fez a primeira onda, segunda, terceira. Quando corrigir, vai ter a quinta onda caracterizada. E se tiver força, fará a sétima, só saberemos depois que fizer a quinta. A tendência é de alta. Leandro, a tendência é de alta e você está mandando a gente vender as ações que tivemos lucros no método fundamentalista. As ações que nós tivemos lucros, nós vamos vender uma boa parte, igual o Warren Buffett está fazendo, da qual o Warren Buffett por um ano vem fazendo caixa. Exatamente. Tem a crise bancária evidenciada, problemas bancários, problemas de inflação, problemas no mercado imobiliário absolutamente em colapso, prestes a ter um colapso muito maior e gerar um efeito dominó no mundo inteiro. Ou seja, não tem desculpas para você hesitar em fazer caixa, já que o Warren Buffett também está fazendo. O maior indicador da hora certa de fazer caixa é o próprio Warren Buffett. Ele sabe muito mais do que a gente. E outros bilionários também vendendo as ações. Então tá na alta, tá. Daqui a pouco, lá na crise de 2008, o mercado estava em alta gigantesca e teve o crash. 60%, 70%. O mercado caiu em 2 meses apenas. Crash absurdo. Que ocorreu na crise de 2008. Eu estava lá. Eu comecei a minha carreira no mercado financeiro em 2007, 2008. Eu saí no topo na sorte. E evitei a queda inteira. Mas foi sorte de principiante. Certo? E o Ibovespa, aqui no Brasil, a mesma coisa. Quem tem ações no Brasil faz caixa daquilo que você tem lucro. Se você não teve lucro e comprou ações alguns meses atrás, você continua posicionado. Você vai ter uma desvalorização gigante. Quando tiver o crash, você faz o preço médio durante esse crash. Tá? E tá aí, a gente tem igual o Dow Jones, o S&P 500. Fez a onda 1, 2, 3 e tende a fazer a onda 5. Só que o Dow Jones está mais esticado. O Bovespa se encontra
uma região de fundo duplo aqui, tentando a ignição para gerar esse movimento altista significativo. Certo? O Ibovespa que está nessa região de fundo, então você pode estar fazendo trade no mini índice essa semana, região de fundo aqui bem significativa. Primeiro, a gente tem o sinal Eagle aqui, então a probabilidade é fazer a quinta onda, o que confirma que esse fundo ele tem a sua devida valia, já que é um fundo duplo, com padrões de candles específicos fortes de indefinição. Aqui um arame de fundo. E a probabilidade é fazer a quinta onda, então tende a subir, o que tende a ser um fundo importante. E você, como trader, swing trader, pode buscar se posicionar próximo desse fundo para surfar em gráficos menores, em fractais menores, em tendências de alta que podem suceder. Então é uma coordenada para que você tome decisão para preferencialmente operar comprado a maioria do tempo essa semana e na semana seguinte, etc. E conforme o preço for subindo, você vai continuando preferindo fazer operações compradas, operando a favor da tendência do gráfico semanal. Certo? Fatos importantes não é os mesmos de antes, tá, pessoal? É os mesmos de antes. E a psicologia do trader aqui. O único propósito de fazer trading mecanicamente é transformar-se a si mesmo num trader de sucesso consistente. Se houver alguma coisa no seu ambiente mental que esteja em conflito com os princípios da criação de uma convicção de que eu sou um trader consistente, bem-sucedido, então terá de empregar a técnica da autodisciplina para integrar estes princípios como uma parte dominante do funcionamento da sua identidade. Então, técnica de autodisciplina é uma técnica que o Mark Douglas ensina e basicamente consiste em você se monitorar, ter as regras que você tem que executar e se monitorar para se manter na linha, executando todas as regras que você tem que executar. Anotar os seus erros, por exemplo, e toda vez que for operar ou decidir operar ou ir analisar o mercado, você verifica a lista de erros para se lembrar, para não cometer o mesmo erro. Então isso aí são medidas para você ter a autodisciplina de fazer o que mecanicamente você deveria fazer para ter sucesso. Já que seguindo essas regras, de uma metodologia que funciona, você tende a ficar dentro da probabilidade de ter sucesso. Então esse é o objetivo. E isso se aplica não somente para trader, mas se aplica para investidores. O investidor, o holder de criptomoedas, etc., ele tem uma metodologia e se ele segue com disciplina certos parâmetros, ele tem alta probabilidade de acertar, né, de ser bem sucedido. Então, quando os princípios se tornarem quem você é, já não irá precisar de autodisciplina, porque o processo de ser consistente irá deixar de exigir esforço. Isso vem com a experiência. Então, quando você chega neste caso aqui, tanto para trader como para investidor, holder de criptomoedas, quando você chega neste caso, você já está num processo de competência inconsciente. Isso se caracteriza a ser tudo automatizado. Pense no seguinte, quando você dirige o carro, você fala no celular, dirige no carro, você pensa em outras coisas, você escuta a música, é tudo automatizado, porque é uma competência inconsciente de dirigir o carro. Quando tem perigos, o seu pé vai aonde tem que ir, sua mão muda a marcha do jeito que tem que mudar, porque é tudo automatizado. Você já desenvolveu uma competência inconsciente em dirigir o carro e tomar as providências diante de ameaças e ser esperto diante de conflitos durante o trânsito, de problemas durante o trânsito, etc. Então, com base nessa competência inconsciente, você faz tudo certo, tudo que tem que fazer, você faz praticamente certo.
E é nesse nível que você tem que chegar como trader e investidor. Ao tomar uma decisão, você toma de maneira fria e calculista e com precisão, considerando as regras. Precisão em tomar decisão não quer dizer que você vai acertar. Quer dizer que você vai seguir as regras plenamente e perfeitamente. E você vai fazer o que tem que ser feito de maneira automatizada. Por exemplo, para mim, passei aqui o sinal na AIVE. O sinal, né, ele foi aqui na realidade, mas como é correria aqui para eu passar sinais no... Se inscreva no meu Twitter, Telegram e Facebook, porque lá eu passo sinais de trade para vários mercados, tá? E como existe esse corre-corre aqui, então não teve as oportunidades ideais, seria pegar exatamente aqui, mas o mercado já tinha subido, então uma oportunidade de altíssima probabilidade de bombar, atingiu o alvo 3-1, mas quem pegou aqui não está ganhando 3-1. Mas a chance de formar uma grande tendência de alta continua predominante. Então, 9h33, a gente está meio-dia e 34 agora. Vamos lá na AIVE. Então, de várias criptos, né, que eu passei aqui. Várias criptos que eu passei. A AIVE, ela bombou, voltou e deu stop, né? Então, ela atingiu o alvo. Aqui deu um novo sinal de compra e tem chance. Ó, gente, aqui deu um novo sinal de compra e já atingiu o alvo pela segunda vez. Então, o primeiro alvo aqui foi atingido, mas foi atrasado, atingiu o alvo, subiu mais do que o alvo e devolveu tudo. Atingiu o stop, rompeu de novo para cima esse ponto, porque pela estratégia, quando romper essa linha, sinal de compra e já praticamente atingiu o alvo de novo, 3-1 de risco novo. Então é um esquema automatizado que eu desenvolvi. Você coloca o ponto de entrada, saída, alvo de 3-1, mas a preferência para fazer uma gigantesca tendência, terminar no fim do dia positivo, é acima do 3-1 de risco ganho, e muitas vezes acontece, e é tudo automatizado. Você pode programar um bot para estar fazendo isso aqui. Só que eu coloco isso manualmente e eu não vou escrever script, porque senão as corretoras aí vão roubar, né, o meu script. Isso acontece, tá? Se colocar script no MetaTrader, criar robôs e colocar em certas plataformas, IAs, né? E roubam o código, né? Eles roubam o código lá e usam para eles, e isso existe, essa chance. Então o robô que funciona não se vende, né? Eu ensino um método que é complexo, tal, e exige experiência para você fazer isso aqui, né? Aí, atingiu o alvo. Então, a segunda operação atingiu o alvo de 3-1. A primeira atingiu, mas a gente entrou atrasado. E tudo foi feito ao vivo. Então você tem os gurus e a maioria dos youtubers que usam várias fraudes, ou seja, o mercado sobe e ele sai promovendo o curso dele. O cara pega 100, 200 oportunidades, analisa ao longo de um mês o que a mixaria que ele acerta, ele fala que acertou. Entre outras fraudes, contas reais, que ele pega de 10, 20 contas que ele quebrou, uma que deu certo, por 6 meses que deu lucro, ele mostra para você a conta que deu lucro para te enganar e vender curso. Então, 99% são charlatães, pilantras, mas eu coloco os sinais aí no Twitter antes e depois para provar ao vivo. Então aqui eu estou provando ao vivo, de graça, você pode estar ganhando dinheiro com isso. E ao fazer meu treinamento, ao entrar para o meu grupo secreto de sinais de swing trade e de holding de longo prazo, você está investindo em um produto comprovado, um produto que funciona, aprovado ao vivo antes e depois. E são assertividades dentro de 5 chances. Não são 100 chances e daí acerta uma e sai falando que acertou. São 5 sinais por semana e eu tenho uma assertividade boa. Semana passada foi acertado 2 e 2 empates, não houve nenhum erro.
E sexta-feira santa não teve sinal por causa do feriado. Então tá aqui, pessoal. Na descrição do vídeo você tem esse link aqui, onde tem o histórico dos acertos. Então semana passada, ó, explosão de 5,50 na Uniswap no sinal 3. Avalanche acertada de primeiro no Eurodólar. Eu passo para Eurodólar, outras coisas também, para provar que o método funciona em todos os mercados. Aqui foi empate, né? Ficou positivo, mas não atingiu o alvo. Aqui ficou positivo, mas não atingiu o alvo. E sexta-feira santa. Quer dizer, 5 chances por semana. Isso aqui foi ao vivo, antes e depois no Twitter. Não tem como fraudar, ou seja, eu provo que gráficos funcionam. E você pode usar a técnica gráfica para ter o timing certo para você, né, saber que vai ter um fundo que vai cair. Daí você compra naquele fundo pesado com um alvo de longo prazo baseado em fundamentos ou pumpamentos, que é outros 500, não tem nada a ver com fundamentos, para você acertar em meme coins, em várias coisas. Então eu compro o fundo e acerto o fundo. Eu saio em topo e acerto o topo, mas eu também erro. Mas a maioria das vezes, muitas vezes, no longo prazo, a maioria das vezes eu acerto topo e fundo. Isso aí está provado publicamente também. No Bitcoin, vocês sabem. Então é isso, pessoal. Quem quer fazer o meu curso, meu treinamento para aprender essas técnicas, entre em contato comigo, links na descrição. Tá fechando uma turma hoje, né? 1º de abril, ainda dá tempo de você entrar para o curso hoje. Mas depois disso, só no mês que vem. E grupo secreto de sinais, tem um grupo de sinais para você, com a carteira e com sinais de trade, carteira com potencial de 10 mil a 30 mil% no longo prazo. Entre em contato para fazer parte do grupo de sinais. Vou ficar por aqui. Obrigado. Até mais.